escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, criançada, tudo bom com vocês? É a Pro Carmen, estamos aqui para mais uma aula. Nós iremos falar hoje sobre a lição 4. Que está na apostila nova que nós começamos a estudar. Nós vamos falar sobre Abraão, Sara e Isaac. Gostaria de contar para vocês que é uma história bem gostosa de a gente aprender como tudo começou, a descendência de Jesus, as promessas que Deus fez a Abraão, que nós fazemos parte, né, dessa descendência, não por sangue, mas espiritualmente. Então, que a gente irá aprender tudo isso. Mas vamos primeiramente orar a Deus, agradecer para a gente iniciar a nossa aula. O nosso versículo-chave hoje é: o Senhor é a minha força. Tá aqui, ó. O Senhor é minha força. Versículo 28, 7 de Salmos. Então, nós iremos orar. Vamos começar? Senhor Jesus, muito obrigada por mais domingo, Senhor, na Tua presença. Muito obrigada pelas crianças, Senhor Jesus, ter a disposição de aprender mais de Ti, querendo conhecer um pouco mais a Ti. Senhor, conhecer a Tua palavra, de andar contigo, não apenas de ouvir falar. Agradecemos aos professores que estão hoje em aula, os que darão também aula nos outros domingos. Agradecemos aos pais que também se dedicam em ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, que estão aqui nos apoiando, colocando a criança para aprender. Senhor Jesus, agradecemos pela nossa igreja, agradecemos pelo nosso pastor, pelas bênçãos que o Senhor tem feito. Senhor Jesus, pela oração que o Senhor tem ouvido, pelos livramentos que o Senhor tem dado a mim, a minha casa e aos irmãos da igreja, às crianças. Senhor Jesus, colocamos nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor Jesus, crendo que o Senhor é Senhor sobre todos, para cuidar de nós em todos os momentos. Te agradecemos e Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós iremos falar sobre Abraão, Sara e Isaac. No final, aqui depois dessa breve história, a Pro vai colocar um desenho, que eu acho que o desenho dá mais detalhes, vocês prestam mais atenção, né, de como que a história se desenvolveu. Então vai ter um desenho depois dessa pequena aula, para poder a gente continuar, a vocês entenderem um pouquinho mais sobre esses detalhes da Bíblia. No final, a Pro Simone fez um quebra-cabeça, também esse quebra-cabeça de Abraão, Sara e Isaac. É bem bacana, então eu espero que vocês também prestem atenção, que esse quebra-cabeça vai servir para vocês brincarem com os outros amiguinhos, principalmente se esses amiguinhos não forem cristãos. Porque aí você pode falar, vamos brincar, e aí você brinca com esses amiguinhos, e aí conta, você sabe quem é essa pessoa? Você sabe o que ele fez? Você sabe que Deus fez uma promessa? Você sabe que esse foi um homem, né, que andou conforme as palavras de Deus? E aí você vai contando, e você vai evangelizando um amiguinho seu, brincando. Olha que legal! Então nós iremos começar já. Abrão era filho de Taré,
da família de Noé e morava com a esposa num lugar chamado Harã. Nessa época, Abrão já tinha 75 anos, mas um dia Deus disse a Abrão: Você deve partir de Harã com sua esposa e morar em outro lugar que mostrarei a você. Seus descendentes serão muito numerosos e formarão uma grande nação, uma fonte de bênção. Então, Abrão obedeceu a Deus, se despediu de sua família e seguiu viagem para a terra prometida por Deus, com sua esposa, chamada Sarai, e seu sobrinho, que se chamava Ló. Eles andaram por um longo caminho e chegaram até Canaã. Lá, Abrão construiu um altar para agradecer a Deus pela terra prometida. O tempo ia passando e o Senhor abençoava Abrão com muitos bens. Quando Abrão se sentia inseguro, Deus falava para ele: Não tenha medo de nada, eu sou o seu protetor. Faça o seguinte: todo homem da sua casa deve ser circuncidado. E daqui para frente, você não se chamará mais Abrão, mas Abraão. E sua mulher não vai mais se chamar Sarai, mas sim Sara. Ela dará luz a um filho, que vocês vão chamar de Isaque. E com Isaque farei uma aliança eterna de amizade. E Deus continuou: Abraão, olhe agora para o céu e tente contar as estrelas que você está vendo. Assim será sua descendência, numerosa como as estrelas do céu. E Abraão acreditou no Senhor. Todos nós que cremos no Deus único fazemos parte da descendência de Abraão. Uma descendência não de sangue, mas espiritual. E por isso ele é chamado de pai da fé. Num dia muito quente, Abraão estava à sombra de um carvalho, quando apareceram 3 homens. Abraão, como um bom anfitrião que era, os convidou para descansar e comer em sua casa. Abraão não sabia, mas aqueles 3 homens, na verdade, eram anjos. Um deles disse: Daqui a 1 ano voltaremos e sua esposa já terá tido um filho. Sara, que ouvia tudo à entrada da tenda e nem imaginava que aqueles 3 eram anjos, riu, pois pensou: Velha como eu estou, como poderia ficar grávida? Mas o anjo disse: Será que isso é difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano voltarei e você já terá tido um filho. Deus cumpriu sua promessa e Sara ficou grávida. E Sara deu à luz a Isaque. Abraão ficou muito feliz com o nascimento de seu filho. Na aula anterior, a Elaine falou justamente já sobre Abraão, que Deus, falou com ele, falou que ele já era casado, ele tinha uma certa idade, e que ele era para pegar a esposa dele, e o sobrinho Ló, e eles iriam para uma cidade aonde Deus iria mostrar para eles, e eles pegaram todos os bens dele, colocaram nas carruagens, e seguiram para onde havia a instrução que Deus tinha dado. Isso já era uma promessa que Deus tinha feito na vida deles. Deus cumpriu a promessa, eles chegaram à cidade onde Deus tinha prometido, eles começaram a viver lá, e aí começaram a ter, o sobrinho dele foi para uma cidade, Abraão foi para outra, com a instrução de Deus, mas Abraão sentia falta ainda de uma promessa que Deus tinha feito, que era o filho, porque Sara aí, ela já tinha uma certa idade, Abraão também, então, mas eles queriam que Deus cumprisse a palavra, a promessa que tinha sido feita, e realmente Deus cumpriu, veio Isaque. Então eles também receberam, o Isaque, que também foi uma promessa de Deus. Então Abraão, ele viveu as promessas de Deus, independente da idade. Eles puderam, saborear, a promessa, viver a promessa que Deus faz nas nossas vidas. Então quando Deus fala conosco através da palavra dele na Bíblia, ele não está mentindo. É que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Pra gente tem manhã, tarde,
noite, tem um dia, tem 2 dias. O tempo de Deus é completamente diferente do nosso. Então a gente muitas vezes vai achar que está demorando. Mas Deus sabe de todas as coisas e Ele sabe quando é o melhor momento para que a promessa dele se cumpra na nossa vida. E Abraão se tornou o pai das nações, que é o que a Bíblia nos ensina, porque através do seu filho Isaque se tiveram muitos filhos, foi crescendo a descendência de Abraão e Jesus, ele veio dessa descendência. Então nós fomos alcançados, que nem a Pro disse lá no começo, né? Não somos alcançados pelo sangue, não fazemos parte da família pelo sangue, não somos judeus, mas com a vinda de Jesus nós nos tornamos irmãos em espírito, por causa de Jesus, que nós somos os gentios e nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Então você hoje é criança, mas vá pensando que aqui para frente você vai ter que fazer essa opção do batismo e fazer essa opção se você aceita Jesus como seu único Salvador. Lembrando que ele veio então da descendência de Abraão. Vai seguir agora o desenho. E esse desenho vai contar um pouquinho, com mais detalhes para vocês, sobre toda a história que aconteceu desde a chamada de Abraão, que Deus fez Abraão, até o nascimento de Isaque. Eu espero que vocês gostem. Não esqueçam de fazer a lição. A Pro quer ver a lição de vocês, o quebra-cabeça, que a Pro Simone vai fazer. E também, temos a lição aqui, vale a pena acreditar. Então vocês pintem a lição. Quem não tiver a revista e quiser receber esses impressos, a Pro digitaliza, coloca no grupo de pais, o pai imprime para vocês poderem pintar, para não ficarem sem, tá? Então vocês informam se vocês não têm. E tem mais essa atividade aqui que é bem bacana para o pai fazer com o filho, ensinando sobre alguns capítulos que fala, né, sobre o Salmo, sobre João, Efésios, que tem a ver justamente com o que nós estamos aprendendo, né, sobre a descendência. A Pro deseja a vocês um ótimo domingo, uma ótima semana, que Deus venha abençoar a vida de vocês, que vocês possam, né, crescer na palavra de Deus, que o coraçãozinho de vocês possa estar aberto e sedentos pela palavra de Deus, e que cada vez mais vocês possam se tornar um soldado guerreiro de Jesus. Fiquem com Deus, um beijo. A melhor escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho,